Olá, amigos, tudo bem com vocês? Você está nos devocionais Zeu Moraes no YouTube, ok? Seja muito bem-vindo e hoje nós estaremos dando continuidade ao assunto de O Grande Conflito, dessa nossa série, onde estamos abordando esse grande tema, importante tema, que envolve todos nós, todos os seres humanos, todo o planeta Terra envolvido nesse tema de O Grande Conflito. Por isso nós temos buscado então a Bíblia Sagrada para procurar algumas informações que possam nos dar subsídios para entender esse assunto tão importante que afeta a minha vida, a sua vida, os nossos relacionamentos, a política do nosso país, a educação das escolas, todos os assuntos que você possa imaginar. Este assunto, o grande conflito, está envolvido. Essa grande controvérsia que começa no céu entre Deus e Satanás invade o planeta Terra e envolve todos nós. Você não pode perder o desfecho de todo esse assunto que a palavra de Deus nos traz. E nós temos abordado aí a questão do livro do Apocalipse, aquele livro que as pessoas dizem que é um livro fechado, que é um livro selado, que é um livro que não é possível ser compreendido, mas na realidade nós já confirmamos isso para vocês, que é uma grande mentira. É uma grande mentira contada através dos séculos para que você não tenha acesso à verdade. Porque está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na realidade, o Apocalipse, ele é o antídoto de Deus contra os enganos dos últimos dias. Em todos os lugares, em todas as esferas, especialmente na religião, especialmente nos assuntos religiosos, um grande engano para derrotar as pessoas, para destruir as pessoas. Mas, no livro do Apocalipse, nós encontramos então essa revelação de Deus, cujo nome quer dizer isso na realidade, né? Revelação. E no último vídeo que fizemos, nós andamos abordando alguma coisa a respeito de Apocalipse 12, verso 13, e hoje nós queremos continuar então esse assunto e quero convidar você para vir comigo e não perder esse empolgante tema de hoje. Então, amigos, como nós vimos no nosso último vídeo, lemos para vocês no verso 13 do capítulo 12 de Apocalipse: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. Na realidade, aqui, Apocalipse 12, verso 13, está repetindo a ideia do verso 9, onde diz o seguinte, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então no verso 13 está dizendo para nós que ele foi atirado para a terra, está confirmando e repetindo o que foi dito no verso 9 na realidade. Nós voltamos então aqui a essa perseguição, nós voltamos então os olhares para essa cena onde o grande dragão, que está perseguindo a igreja nascente de Cristo na terra, mas acontece que essa igreja, ela recebe então, segundo o verso 14, ela recebe 2 asas grandes de águia para que ela voasse até o deserto, o seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então nós perguntamos no nosso último vídeo o que seria esse tempo, tempos e metade de um tempo. Na verdade, para podermos interpretar isso aqui, nós temos que voltar um pouco ao Antigo Testamento e entender que quem está escrevendo a Bíblia é um judeu, o apóstolo João, e ele era, sim, um homem que fazia parte do povo de Deus, e eles tinham, na época então, todas aquelas tradições do Antigo Testamento, das quais eles viviam, eles praticavam, e com certeza o calendário deles não era o nosso calendário. No calendário judaico, os dias do ano são apenas 360 e não 365 dias, como é o nosso calendário. Então aqui está dizendo o seguinte, que essa igreja que o dragão está perseguindo, e já identificamos o dragão como sendo Satanás, então Satanás está perseguindo essa mulher, que é a igreja, Satanás persegue essa igreja, mas em algum momento Deus ele dá um suporte à sua igreja. Ele não atira
da história da humanidade. Ele não a tira do deserto, mas ele vai com ela, ele vai caminhando com ela, ele prepara um lugar no deserto. Já identificamos que esse deserto é uma área não habitada da terra, não necessariamente um lugar onde tem muita areia, não é isso, tá? E foram dadas asas à mulher para que ela pudesse ser sustentada durante então esse tempos e metade de um tempo. Um tempo, ou seja, tempo em profecia bíblica é na realidade um ano do calendário judaico. Então, tempo ou um tempo, ele é 360 dias. Depois aqui é dito que tem mais tempos. Então, quando ela fala em tempos, nós podemos acreditar que é no mínimo 2 tempos, né? Que já não é apenas um tempo mais, pelo menos 2 tempos. Então é assim que os intérpretes da Bíblia consideram. Então um tempo 360 dias e tempos, que seriam 2, são 360 mais 360. Somando aí então 720 dias, é isso? E depois nós temos mais aí metade de um tempo. Então se nós somarmos um tempo, 360, mais 2 tempos, 360 mais 360, e mais meio tempo, nós teremos aí 1260 dias. Esses 1260 dias em profecia bíblica nós já temos visto que é um ano. Então nós percebemos aí que a igreja ela é sustentada por Deus. Ela recebeu asas de águia para voar até um deserto, ou seja, um lugar não habitado da terra, um lugar deserto da terra, aonde ela seria sustentada então durante 1260 dias, que equivalem a 1260 anos, fora da vista da serpente. Quando isso acontece? Quando que a igreja de Deus, que foi perseguida, violentamente perseguida, ela foge para o deserto e é sustentada durante 1260 anos, longe dos olhos da serpente. No caso, a igreja de Deus aqui estava sendo perseguida pela igreja romana, pela época dos papas, aqueles papas corruptos que usavam o sistema, usavam o poder. Eles detinham o poder religioso e mais o poder político. Foi a época em que a igreja se uniu ao Estado e causou essa grande perseguição à igreja de Deus. Porém, isso não pega Deus de surpresa, porque Deus já havia profetizado que isso aconteceria. E quando isso acontece, tão simplesmente está simplesmente patenteando, está simplesmente dando autoridade à palavra de Deus. Quando Satanás não persegue a igreja, porque Deus já havia profetizado isso. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Na verdade, também nós percebemos já que em profecia bíblica o rio, ou o mar, ele representa águas, rio, mar, representam povos e nações, né? Como nós já vimos em outros vídeos nossos. Então isso nada mais representa do que a igreja, no caso, sendo perseguida pelos povos, pelas pessoas, pelas nações. Aqui mais especificamente o poder papal, que está querendo destruir a igreja, simplesmente porque ela é uma igreja pura e verdadeira, que quer adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência, que quer guardar a lei de Deus de acordo com as ordenanças de Deus. E por causa disso, ela então é perseguida, né? As pessoas elas eram levadas a ou simplesmente negar a Cristo, negar a Deus, né? Ou simplesmente elas morreriam caso não quisessem fazer isso. Mais para frente nós vamos finalizar esse assunto contando um pouco em alguns detalhes sobre isso daí. E a terra, porém, socorreu a mulher, no verso 16, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então a terra abrirá a boca, nada mais nada menos do que esse lugar deserto, né? A terra então acaba escondendo a igreja de Deus, quando os cristãos, naqueles anos de perseguição da Idade Média, onde a igreja romana perseguia os cristãos, eles viviam em cavernas, eles viviam nas montanhas, eles viviam em lugares retirados da terra, para que pudessem estar então longe dos olhos da serpente. No caso aqui, a
a serpente ou o dragão, representando aqui a igreja romana, nesse caso, Satanás, que está se utilizando, né, da igreja romana para poder então cumprir os seus propósitos nojentos, os seus propósitos tiranos, os seus propósitos diabólicos, né? E aí o verso 17 eu vou deixar para comentar então no próximo vídeo, onde nós terminaremos então o capítulo 12 do Apocalipse, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem seriam então esses restantes da descendência, né? Quem são esses que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? O que é o testemunho de Jesus, né? Então no nosso próximo vídeo nós estaremos comentando um pouco a esse respeito, sobre esse assunto, e eu quero que você não perca esse vídeo. O que eu quero terminar hoje dizendo para você, não perder o próximo vídeo, mas o vídeo de hoje eu quero terminar para você dizendo o seguinte: não precisa temer o futuro. Há um pensamento maravilhoso que diz o seguinte: não precisamos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu no passado. Queridos, essas profecias de Apocalipse, elas foram escritas há mais de 2000 anos, cerca de 2000 anos atrás. E agora, quando nós olhamos para o cenário político, quando nós abrimos os nossos livros de história, quando nós entramos na internet, quando nós vamos no Google buscar para poder conhecer um pouquinho da nossa história, quando nós estávamos ali antes do ensino médio, né, no ensino fundamental ali, nós estudávamos um pouquinho de história, então nós entendemos agora, olhando para trás, como a história comprova a profecia, a palavra de Deus, né? O livro do Apocalipse, ele é uma forma de nós podermos compreender as coisas do passado. Por isso eu digo para você, Deus detém o destino da humanidade em suas mãos. Tudo o que está acontecendo está dentro de um plano. Não tenha medo quando você vê as terríveis notícias no jornal. Não tenha medo quando você vê essa grande onda de corrupção. Não tenha medo quando você vê esta mídia manipulando as notícias e lutando contra o bem. Quando você vê esses governos, essas ideologias de partidos de esquerda ou de outro lado, querendo trazer e distorcer os valores apresentados aqui na palavra de Deus, lutando contra a família, a instituição que Deus colocou neste mundo para ser a base da sociedade. Não fique com medo, porque Deus resolverá os problemas da humanidade de uma vez por todas. Basta apenas que você confie e que você tenha Deus durante essa semana em seu coração. Um grande abraço. Amigos da Novo Tempo, alguém já disse para você que o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, não pode ser compreendido? Alguém já falou para você que as profecias e os mistérios desse livro não foram revelados? Pois bem, não haveria lógica em Deus colocar na Bíblia um livro que não pudesse ser compreendido. O Apocalipse significa revelação. E esta revelação nasceu no coração de Deus, que deu a Jesus, que deu ao anjo, que deu a João e entregou para as igrejas. Eu quero convidar você, a partir de agora, no próximo sábado, no programa Bíblia Fácil, nós fazemos um mergulho no livro do Apocalipse. E você vai entender que esse livro é o último e mais surpreendente livro da Bíblia. E ele contém uma mensagem especial para nós que vivemos no tempo do fim.